Foi. Então, eu botei agora. O que que acontece? Estava no meu tripé. O meu tripé ele tá com probleminha. Eu só tô conseguindo usar ele deitado. Mas eu vou segurar então o celular na mão e Mentira. tá tudo certo. Então, pessoal, vamos começar. Hoje é a minha primeira live e eu já vou começar falando sobre um assunto super importante, um problema que a gente já vive há alguns anos na nossa sociedade, que vem sido esquecido e que de uns tempos para cá vem emergindo, né, devagarzinho. E se essa pandemia trouxe alguma coisa de bom, né, trouxe muitas coisas de ruim, mas trouxe uma coisa que foi importante, que esse assunto ele veio à tona, né, de uma forma um pouco mais intensa, com o pagamento do auxílio em dobro, né, para as mães solo, chefe de família, chamou muita atenção para esse problema que a gente vive já há tanto tempo, de mulheres que vêm carregando tantos fardos sozinha, né, sofrendo. E então essa pandemia trouxe isso de bom. E a gente tem que falar cada vez mais sobre esse problema, ainda mais nesse momento de crise que a gente está vivendo. E essa crise a gente sabe que vai se agravar, né? Os especialistas preveem aí mais de 20 milhões de desempregados. E as mulheres em momentos de crise econômicas, elas são as mais afetadas. E isso tem muito a ver com o fato delas terem para si a responsabilidade, injustamente, né? Elas acabam assumindo sozinhas essa responsabilidade de criar e educar os filhos. E aí, se uma mulher que tem um parceiro ao lado já é prejudicada, imagina a mãe solo, né? Que não tem com quem contar, muitas vezes não tem com quem deixar seus filhos, muitas vezes não tem creche, dependendo da classe da qual ela faz parte, não tem condições de pagar uma creche, enfim. Então, a gente está vivendo um momento muito delicado e a gente tem que falar cada vez mais sobre esse assunto para a gente fortalecer, né, para a gente conscientizar as pessoas para que essas mulheres não sejam prejudicadas, mais prejudicadas com essa grande crise que o mundo inteiro está atravessando. E aí, eu convidei a Patrícia, que é psicanalista, incrível. A Patrícia, ela é professora da Casa do Saber Rio, ela é mestranda na UFRJ em psicanálise analítica e ela é membro candidata do Círculo Brasileiro de Psicanálise. Enfim, ela entende muito, né, da psique, entende, maravilhosa. E ela vai vir, ela vem falar um pouco, assim, eu um tempo atrás, né, eu resolvi lutar por melhores condições das mulheres na nossa sociedade. E eu já tinha bastante consciência, mas eu tive a necessidade de me aprofundar. E uma vez eu assisti um seminário da ONU Mulheres, que ela faz todo ano, ela reúne empresas para estimular a igualdade de gênero nas empresas, né? E aí nesse seminário estava participando a Google, e uma representante da Google, ela foi falar e ela já começou a falar falando o seguinte: o Brasil é lamentavelmente conhecido como o país das mães solteiras. E isso me impactou, porque assim, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, a gente vê, né? Muita. O tempo todo, elas estão o tempo todo ali. Mas eu nunca tinha dimensionado. Então, quando ela falou aquilo, eu tomei um susto. Eu disse, meu Deus. E aí eu fui pesquisar. E aí eu descobri que somos mais de 11 milhões de mães solo, sabe, Patrícia? E isso é uma tragédia. Isso não é um probleminha, isso é uma tragédia, né? Tem alguma coisa de muito errado acontecendo. E aí eu penso o seguinte, se temos mais de 11 milhões de mães solos, se temos milhões de mães solos, o contrário é verdadeiro. Temos milhões de pais abandonando seus filhos, né? E aí, por quê? Né? Eu me pergunto. E eu, que sou mãe solo, eu vivi isso na minha alma, né? Eu senti na carne a solidão de uma mãe solo e todo o peso que a gente tem que carregar. Eu lembro assim que era uma pergunta que eu me fiz muito, principalmente no início, porque com o tempo você vai levando, né? Você acaba se conformando, né? Mas no início eu fazia muito essa pergunta, é uma pergunta que dói. E eu sei que toda mãe solo já fez essa pergunta. Como ele consegue viver a vida
sem pensar no filho? Como é que ele consegue não lembrar, não dar um telefonema? Isso dói, né? E aí eu queria entender, sabe, Patrícia, o que que acontece com esses homens? O que que está acontecendo? Então, boa noite todo mundo. Obrigada, Verônica, pelo convite para falar desse tema tão relevante agora. Realmente é isso que você está falando, é uma coisa muito recorrente. Tendo rapazes aqui, né, presentes nessa live, eu quero que eles sejam muito bem-vindos e entender que a gente vai falar sobre uma condição de sujeito do homem no mundo. Aqui não é uma questão de demonização dos homens ou falar mal dos homens, né? A gente fala sobre uma condição real mesmo, do abandono de mulheres e de filhos. E a gente também vai abordar um pouquinho dessa a questão da função paterna, que ela é muito importante, que o pai não é um mero coadjuvante, que a gente vai falar em parte, né? E a sua questão é por que será que esses homens, né, estão abandonando esses filhos, né? E as mulheres, consequentemente, claro, né? Então, Verônica, tem alguns aspectos, né, para a gente considerar. Um deles, com certeza, é essa ilusão fálica que o homem tem, que a vida de solteiro é melhor que a vida de casado, né? E que enquanto ele está num relacionamento, ele está tendo várias outras experiências, né? Isso é uma fantasia criada pelos homens, né? Que após algum tempo, né, quando cai aquela identificação projetiva da paixão, né? E que ele, de repente, acha, né, com essa ilusão fálica, que ele está perdendo outras coisas ao estar num relacionamento e ele não vê as qualidades daquela mulher que está do lado dele, né? Que na verdade isso é uma ilusão, né? E tem aquela questão, né? Além do solteiro versus casado, aquela ilusão que os homens até brincam entre si, né? Quando estão solteiros, que entra a mulher pela porta da frente, sai outra pela porta dos fundos, enfim. É muita ilusão e muita fantasia criada em torno desse falo, né? Que o Freud fala, que é o poder, né? Inclusive, o Freud tinha uma teoria da inveja do pênis, que na verdade não era a inveja do pênis, é a inveja do falo, que era esse falo que é o poder que o homem tinha na sociedade, que esse poder a mulher conquistou. Ela tem hoje um projeto existencial, ela foi para o mercado de trabalho, né? Só que ela está sendo retaliada por causa disso, né? Porque ela entrou numa competitividade com o homem no mercado de trabalho, né? Mas, na verdade, uma das coisas, né, voltando ao ponto, é a imaturidade mesmo do homem de permanecer nessa fase adolescente, né, que dificulta mesmo assumir responsabilidades, né? Esse prolongamento dessa adolescência de achar que ao estar num relacionamento ele está perdendo outras oportunidades. Isso é um ponto, né? Um outro ponto também que acontece é quando, às vezes, numa relação casual, né, esse homem considera que, sei lá, essa mulher não é uma mulher elegível, né, para ele ter um relacionamento, mas teve ali um filho que ele é responsável por esse filho, e é muito cruel colocar essa responsabilidade só para a mulher. Os Uhum. dois são responsáveis pela vinda desse filho ao mundo. E uma vez que essa criança veio ao mundo, ela quer saber que ela tem um pai e uma mãe. Não interessa a ela de que forma, né, essa família aí se constituiu ou não. Então, esse pai tem que se fazer presente, né? E tem também uma questão desses pais que abandonam os filhos quando eles ingressam no segundo casamento ou no terceiro e eles esquecem os filhos da primeira relação, né? É como se somente os filhos da nova relação tivessem relevância na vida deles. Então, isso eu acho que também está muito conectado, se a gente for parar para analisar, porque tudo aqui é uma análise, né? A gente não tem Uhum. respostas prontas, a gente tem mil matizes, né, de relacionamentos e de abandonos também. Uhum. Eu acho que a questão que a mãe, quando ela começa, né, já na gestação, ela já sente aquele ser dentro dela, ela já é mãe. E o pai, ele diz, eu vou ser pai no mês tal, meu filho vai nascer tal, eu vou ser pai, né? Ele Uhum. não se sente pai, né, na grande maioria, pode ser que haja exceções, é quando a mulher está gerando aquele filho. Então, quando ele vê, né, aquele bebê fisicamente, cai essa ficha. E muitos homens têm medo também dessa responsabilidade, né, de ser responsável por um novo ser. Essa Sim. mulher ela já vai nutrindo esse vínculo desde o início da E gestação. assim, eu vejo também que assim, culturalmente, a mulher, já desde criança, já vai criando uma conexão com a maternidade, né? Já vai sendo educada e sendo preparada para ser mãe. E o homem não, né? Lá quando a menina é criança, já dá aquela bonequinha para ela. E também tem uma questão de referência, né? Porque ela vê a mãe cuidando dos filhos, nunca o pai. O pai ele só faz o papel de provedor, né? E acho No que geral, também sim. e eu acho que também tem uma coisa de perda de identidade também, porque a gente tinha uma estrutura familiar
em que o homem era o provedor e a mãe tomava conta e criava os filhos. E essa estrutura Uhum. familiar se rompeu, né? A mulher ela foi para o mercado de trabalho, ela conseguiu o direito à emancipação, ela conseguiu o direito de se divorciar, então ela já não aceita mais qualquer tipo de relacionamento. E o homem, ele ficou só com o papel, ele ficou com o papel dele, né? O de provedor, né? Então, muitas vezes ele só quer dar o dinheiro e o cuidado com os filhos, a educação, o amor, o afeto, fica todo por conta da mulher. E eu acho isso, eu acho que tem muito a ver com a cultura, né? A forma que nós, mulheres e os homens, são criados. A mulher, desde lá do início, ela já vai fazendo uma ligação com a maternidade, ela vai sendo preparada para ser mãe, como se isso fosse algo que vai acontecer naturalmente na vida dela. E o homem não, em nenhum momento, na maioria das famílias, né, na educação, o homem ele é estimulado a ser pai, né? Ah, você tem que ser um bom pai, enfim. E aí ele também tem a referência. E tem a questão da referência também, porque ele vê o pai também como só o provedor, a mulher vê a mãe como a cuidadora, né? Então tem essa questão da referência também, né? E eu vejo que como é importante o exemplo dentro de casa, porque assim, o meu pai, ele era nada machista, né? Graças a Deus. E assim, ele sempre fez tudo dentro de casa, né? Inclusive, quando o meu pai e a minha mãe se separaram, a gente ficou com o meu pai, porque ela julgou que o meu pai tinha mais condições de ficar com a gente ficou com o meu pai. E aí, o meu irmão, ele faz. Hoje ele é casado, né? Tem 3 filhos, 2 é só da minha cunhada, um é dos dois. Mas o meu irmão, ele faz tudo dentro de casa, assim, sabe? E sem ser solicitado. A minha cunhada nunca solicita ele para nada, ele simplesmente faz parte daquele lugar. Ele ajuda não, ele educa a filha, ele vai na reunião de pais, ele admira a esposa dele, admira a inteligência dele. Então, assim, a referência que ele teve em casa foi essa. E ele levou isso para a vida. Então, isso também é um fator, né? Importante. E aí tem as mulheres também, né, nessa situação. Eu vou falar umas coisas que eu penso e você me vê, porque assim, eu não sou psicóloga, mas eu sou uma boa observadora. Uhum. E aí eu vou fazer umas observações e você me diga se faz sentido. É assim, com o tempo eu fui aceitando, né? E a gente vai aceitando carregar esses fardos, né? E aí, eu vejo assim, a mulher, parece que ela sente a culpa do mundo, né? Assim, primeira coisa que eu penso é o seguinte, até bem pouco tempo atrás, o nascimento do homem era mais festejado do que o nascimento da mulher, né? E eu acho que hoje ainda é um pouco assim, isso não mudou 100% não. Então, assim, pensa bem, a gente já é culpada só de nascer, né? Enfim. E aí vem a questão da sexualidade. A sexualidade é um tabu, ainda é um tabu. Melhorou muito também, mas ainda é, né? E, assim, eu conheço mulheres que se faz um sexo numa relação casual, fica cheio de grilo na cabeça. Então, assim, a sexualidade para a mulher ainda, né, ainda é um tabu. Então, ela ainda tem aquela coisa da culpa, né? Enfim. E aí, então, se ela é mãe solo a partir de um relacionamento casual, né? Deu um mole, engravidou, a culpa é dela, né? E aí, se ela é mãe solo a partir de uma separação, a culpa é dela também, porque a responsabilidade do sucesso do casamento também é da mulher, né? O homem nunca tem responsabilidade, né? Sempre a mulher que tem que ser a responsável para tudo aquilo ali dar certo. A educação do filho tem que dar certo, tem que ser sucesso, o casamento tem que ser sucesso, isso tudo é a responsabilidade da mulher. E aí a gente vai aceitando, né, carregar esse monte de fardos, porque parece que a gente tem culpa de tudo isso. E a sociedade, ela ajuda, porque você vê ainda o discurso de que, assim, fulana tá sofrendo porque o pai não ajuda e tal. Mas por que ela foi engravidar? Quer dizer, a responsabilidade em prevenir a gravidez é só da mulher, né? Porque aí tem homem que fala assim, mas ela falou que tomava pílula,
ou ela falava que se cuidava, mas olha, você passa a sua responsabilidade para outra pessoa, a responsabilidade da sua vida. Então você está assumindo um risco, tá certo? Então, assim, eu vejo assim, a mulher, no geral, sabe a sensação que eu tenho? É como se houvesse uma autorização para o abuso, né? É ali que todo abuso pode acontecer. É abuso sexual, abuso físico. É ali que os filhos se sentem à vontade para fazer a chantagem emocional, né? Tem aquela frase, aquele ditado mãe é mãe, né? Esse ditado é um ditado carregado de sentido, né? É ali que o homem, às vezes o homem, ele é muito correto, um caráter incrível, mas quando se trata da mulher, é ali que ele se sente à vontade para mentir, para desconsiderar, enfim. Eu tô certa? Eu tô um pouco certa assim na minha percepção? Sim, sim, é uma coisa muito interessante, porque isso que você fala já está ali num registro de um livro original, né? Daquela mulher da Eva que comeu o fruto e levou a humanidade toda para o buraco, né? Parece que, Uhum. inclusive no inglês, né, o nome Eva é evil, né? Que é o mal. E quando esse nome no original, que é o original hebraico, é vida, a mulher é vida, né? E já na tradução já foi determinado que a mulher seria o evil, o mal, aquela que leva toda a humanidade ao pecado e à transgressão, né? Para você ver que lugar a mulher é colocada. A mulher é culpada quando ela engravida, porque é como se o homem não tivesse responsabilidade. A mulher, quando ela é jovem, está com o homem mais velho, ela é interesseira. Se ela não tem uma condição financeira à mesma altura do homem, ela é interesseira também, mesmo que ela goste desse homem, isso não é ponderado, já é logo rotulado, né? Se a mulher tem mais dinheiro que o homem, ela pagou para ter um marido, então a mulher está sempre sendo criticada e apontada, não importa a posição dela, né? Ela Parece sempre que é vai uma ser coisa jogada na social. fogueira, né? Exatamente, sempre, né? E mesmo que um homem também tem homens que façam isso, claro que não é todo mundo, né? E também Uhum, escolham um casamento. Isso não entra no foco de conversação, né? É sempre uhum. a mulher. A mulher é interesseira. A mulher, basta ela ser jovem, bonita, pronto, que já põe um holofote nela, né? Ela é culpada, é responsável, ela tem interesse, ela dá com má intenção. Então, a mulher realmente é sempre muito responsabilizada pelo insucesso dos filhos, pelo insucesso do marido. E quando, né, é isso, parece que ela realmente é isso que você fala, ela carrega Tem que esse fardo, carregar o né? mundo nas costas, né? É um ser É, culpado. E a gente é culpado, e a exatamente. gente se sente culpado mesmo. Eu vou te falar que eu, assim, eu falo assim, que é como se a gente arrastasse correntes, né? E eu, assim, quando eu tinha, deixa eu ver, uns 32 anos, acho, foi quando eu quebrei a corrente. Que eu, assim, eu me perdoei, sabe? Eu me auto-perdoei. Falei assim, para, Verônica, para com isso. Você foi do baralho, entendeu? Tudo que você fez, tudo que você enfrentou, tudo que você superou, foi incrível, assim, sabe? As condições que você teve que eram horríveis, né? Na verdade, a condição que foi colocada para mim na sociedade, que foi muito ruim. E eu peguei isso e consegui fazer muito bem. Hoje eu fui mãe adolescente, né? São dois dramas de uma vez só. Eu fui Uhum. mãe adolescente e mãe solo. Então, assim, com o que eu tinha, com as condições que eu tive, eu fiz muito. Hoje a minha filha é uma moça bonita, inteligente, saudável, sabe? Não me dá trabalho, não usa drogas. Eu consegui, fazer uma faculdade, enfim. Então eu tive que parar, assim, né? Quebrar a corrente. Eu não preciso ficar arrastando corrente. Eu tive que me auto-perdoar, né? E as mulheres, elas têm que parar de largar todas essas culpas que a sociedade coloca dentro da gente, que é um peso, né? A gente não precisa carregar, ficar arrastando tanta corrente, né, Patrícia? E aí, e eu queria falar assim um pouco sobre as consequências disso para as mulheres, né? Porque esse abandono afetivo, ele traz consequências negativas para as mulheres, para os filhos e para a sociedade. Para os homens também, né? Porque chega um momento da vida em que ele envelhece, que ele olha para trás, né? Que a maturidade chega tardiamente, porque a maturidade, muitos homens chega tardiamente, e você olha para trás e você vê que você teve um filho, que você não deu atenção para o filho, eu acho que isso pesa no final da vida, né? É triste isso. E para a sociedade, né? Traz consequências negativas para todo mundo. Mas, assim, especialmente para a mulher, traz muitas consequências negativas. E aí eu vou falar a minha experiência pessoal. E eu sei que a minha experiência é muito parecida com grande parte das mulheres, né?
Eu penso assim, emocionalmente foi terrível, assim, né? Eu lembro, se eu puder, um sentimento que eu era a solidão, né? Porque eu não tinha com quem repartir. Não era solidão assim, não era presença física, é não ter com quem repartir toda aquela responsabilidade. Para você ter um relacionamento é super difícil, porque você não tem um tempo para você, né? Você tem que encontrar uma pessoa disposta a estar com você e com seu filho o tempo todo. Você não tem um final de semana para se dedicar a um relacionamento, né? E agora eu vou te falar o que mais me prejudicou e que prejudica as mulheres, e as mulheres não se dão conta. Eu só fui me dar conta disso quando eu saí da última empresa que eu trabalhei, que o meu chefe me proibia, ele era extremamente, foi um lugar que foi horrível, né? Foi traumático, mas ao mesmo tempo foi bom porque foi ali que eu tive consciência do machismo nas empresas, porque ali o machismo foi explícito, porque normalmente não é. São barreiras invisíveis, né? Que nos prejudicam. E ali não, ali foi explícito. O meu chefe era um machista, ele era um sem noção e ele falava tudo o que ele pensava. E aí passei por N situações e para fechar, né, que foi quando eu decidi sair da empresa, ele me proibiu de contratar mulheres, dizendo que mulheres eram desequilibradas. Pense. E aí quando eu saí de lá, é que eu comecei a refletir e olhar para trás e eu olhei para minha vida e eu vi, Patrícia, eu consegui enxergar claramente quantas barreiras se colocaram, são barreiras invisíveis, a gente não percebe, e que impedem o nosso desenvolvimento. E a maternidade solo foi, acho que foi o maior de todos, foi a maior barreira. Porque assim, quando você está sozinho com seu filho, quando você está. Porque ainda tem uma romantização, né, da maternidade, ainda tem isso, né, que é a cereja do bolo, né? Romantiza a maternidade. E assim, você não tem o direito nem de reclamar, porque é como se você não amasse o seu filho, isso não é verdade, né? Você ama o seu filho, só que educar e criar um filho envolve atividades físicas e mentais, né? E cansa. Não é só a execução, é execução e todo o planejamento, né? Você não só dá banho, você só não dá só comida, você não leva, você planeja tudo aquilo. E aquilo exige de você, né? E aí tem toda essa romantização pra gente, que eu acredito até que seja uma forma de alienar a cabeça da mulher, né? Tô errada, Senão ela nem Patrícia? casava, se ela enxergasse tudo isso, né, de antemão, ela dava uma Isso, resposta. dava uma repensada, né? Não, e aliena o casamento, aliena não, romantiza o casamento, que é outra coisa que dá muito trabalho, que é difícil, e aí tem toda aquela romantização. Expectativas muito elevadas, é verdade. Aí romantiza a maternidade e ela vai aguentando aquilo sem poder nem sequer reclamar, e ainda sorrindo e linda, porque de mau humor também não pode ficar, porque é mal amada, é não sei o quê, enfim, um monte de coisa. Enfim, é. E aí, você com tanta responsabilidade, sobra pouco, né? Para você se dedicar à sua profissão. E aí, como eu fui mãe solo, eu, com 23 anos, eu decidi fazer uma faculdade. E aí, veja bem, eu saía de casa, minha filha estava dormindo, eu voltava, minha filha estava dormindo. E assim, faculdade é trabalho, não é igual escola, né? Que eles mastigam aquele assunto durante um tempão. Não, joga conteúdo e você que se vire, né? E aí, imagina, eu com uma criança pequena, trabalhando, jovem, uma menina ainda, e faculdade. Eu quase surtei, né? Eu tive uma crise de insônia horrível. Eu passava 3 dias sem dormir. E eu lembro que eu ia da faculdade para o trabalho. E eu lembro que eu no caminho. Dá até vontade de chorar quando eu lembro, nossa senhora. Eu lembro que no caminho eu chorava. Mas eu chorava de desespero, de cansaço. E eu desisti. Primeiro período, eu desisti, porque além disso, a minha filha começou a demonstrar uma alteração no comportamento dela. E aí eu pensei assim, bom, não dá. E aí, sabe quando que eu fui fazer minha faculdade? 10 anos depois. Então, veja bem como isso afetou o meu desenvolvimento profissional. Eu não me arrependo, sabe, Patrícia? Eu acho que eu fiz a coisa certa. Minha filha está aí hoje e é a prova de que eu fiz a coisa certa.
Mas assim, eu tenho consciência do quanto isso atrapalhou o meu desenvolvimento. Eu era jovem, estava começando uma faculdade, mas mesmo as mulheres que já têm uma faculdade, às vezes elas querem fazer uma especialização, fazer um curso, né? Enfim, se dedicar mais à profissão, não tem esse espaço. Você, como psicólogo, você atende muitas mulheres, assim, esgotadas, Olha, como frustradas? psicanalista, eu atendo muitas, atendo pessoas que estão esgotadas da vida, e esgotadas, às vezes, de batalhar por um relacionamento, né? E às vezes a Uhum, mulher não encontra a saída, porque o que acontece? A nossa sociedade começou a mudar muito recentemente, só em 1970, que é quando começa um marco da sociedade contemporânea. E quando a mulher vai para o trabalho, ela começa a ter um projeto existencial, só que ao uhum, ter esse projeto existencial, e ela ocupa essa posição fálica do homem de ser bem-sucedida, de se desenvolver no trabalho, apesar de todos esses preconceitos estarem contra do machismo no trabalho também, né? uhum. Ela não quer deixar de ser objeto de desejo do homem, né? Ela quer ser amada, continuar sendo amada e acolhida como uma mulher. Ela não deixa de ser uma mulher porque ela conquista atributos masculinos para poder sobreviver no mundo. Ela precisou conquistar esses atributos, né? De Uhum. força, de sucesso profissional, né? De resiliência, né? Então, às vezes, ela sai um pouco daquele perfil idealizado pelo homem da mulher, né? Que é aquela mulher mais submissa, que está numa disposição amorosa, né, completa, né, num lugar de passividade, né, de lutar por ele. Às vezes ela também se cansa e diz, eu estou cansada da sua infantilidade, da sua imaturidade, né? Então, isso que você fala do início do relacionamento, isso é muito importante, do encantamento, né? Quando a mulher cria uma fantasia do relacionamento, ela cria uma fantasia dessa maternidade. Porque também tem também um ideal, né, do masculino, né, que é aquele homem que é viril, aquele homem que é empreendedor, aquele homem que é protetor, né, aquele homem que é forte. E não necessariamente a gente vai encontrar todas essas características, né, desse homem que é independente, que é emocionalmente equilibrado, que tem maturidade, que é pragmático, que é racional. Não necessariamente você vai encontrar isso tudo, mas quando a gente está apaixonado, a gente enxerga isso tudo, né? A gente enxerga todas as qualidades do mundo na pessoa que a gente está apaixonada, né? Então, por isso que tem Enxerga. essa identificação projetiva, né? Essa idealização. E da mãe também, por quê? Porque essa criança é o que vai unir, que vai fortalecer esse vínculo, né, entre o casal. É o fruto disso. Então, a mulher fantasia isso como um marco, né, como o ápice da relação, do amor desse casal. E o que acontece na relação desse casal é que o homem ele tem uma fragmentação, um mecanismo que ele fragmenta, né, a ternura e o sexo. Então, na verdade, quando essa mulher se torna mãe, né, para ele, é como se ela entrasse na senda da ternura dessa mulher que ele precisa respeitar mais. E ele fica mais cheio de dedo, vamos dizer assim, sexualmente falando, né? E ele começa a Uhum. fazer essa fragmentação, né, da mulher que é sexual e da mulher que é da ternura, que vem substituir essa mãe que ele teve algum dia e essa mulher que ele escolheu que tem essas qualidades da mãe, né? Que a gente chama isso de atuação do complexo de Édipo, né? Nessa relação, essa relação com a mãe, que é desse vínculo primário, isso vai, vamos ter, influenciar na vida adulta, nesse relacionamento com essa mulher. E aí, por isso que alguns relacionamentos, o homem tende a ter uma segunda mulher. Ele faz essa separação da ternura e do sexo. Ele tem uma dificuldade de convergir as duas vertentes numa mesma mulher, né? Uhum. E é claro que para a mulher, uma vez que existe essa invasão de um terceiro, né, esse relacionamento desabou, e no geral, né, pode ser que tenha mulheres que Aí gostem de a coisa relacionamento fica aberto. feia, né? Eu estou falando assim, no geral, né, uma Uhum. pessoa que está dentro desse padrão, né, de um casal que Aham. está fechado entre si. Então, isso é um mecanismo inconsciente, também não é uma coisa que o homem faz, eu vou fazer isso porque eu quero me aproveitar, não. Isso é um mecanismo inconsciente que acontece no homem, Uhum. que é justamente desse complexo de Édipo, que está lá na infância, que ocorre na fase dos 3 aos 5 anos. Né? Esse amor do menino com a mãe, ele é um vínculo muito forte. Então, o que Uhum. acontece? A mulher É se sente mesmo. desamparada, não amada, não acolhida. E, às vezes, é que um psicanalista diz, o Winnicott, que ela, para ser uma mãe suficientemente boa, né, ela tem que ter esse ambiente de acolhimento. E o homem, ele é muito importante nessa hora em que ela está se tornando mãe, dela se sentir realmente acolhida, né, para ela conseguir ser essa mãe Sim, suficientemente boa. Então, o homem sim. dá esse acolhimento à mulher e a mulher, né, faz esse
tem no início esse relacionamento até adesivo com a criança, né? Porque você está ali Sim. produzindo leite, está alimentando, você está vendo se a criança está respirando, dá banho, enfim, você não tem tempo para Uhum. comer, você não tem tempo para você tomar seu Sim. banho, né? É uma relação Mas mesmo muito assim, o intensa. amor da mãe, ele também ele se constrói, né? Da mãe com o filho. Eu Mãe vejo não é assim, pelo não, exatamente. não nasce assim, né? Você não nasce, pronto, amo. Virou mãe, Eu, vou a amar. Não, mim não é isso. foi uma construção, é um vínculo que se cria a partir do cuidado, da amamentação. A amamentação fortalece muito, sim, mas não é só isso, né? É o cuidado, é botar para dormir, é aquele aconchego, é não sei o que. Você vai criando um vínculo. Então, assim, é possível que um homem crie esse vínculo também, não é? Sim, é possível. O que eu venho observando, né, é que tem homens que eles vêm já de famílias mais estruturadas, com pais e mães que estão juntos, né, durante muitos Uhum, anos, num relacionamento harmonioso, né, não é um relacionamento só de aparência para estar junto. Então, esses homens que eles vêm desses lares mais estruturados e ele tem um referencial, né, masculino do pai, né, com esse equilíbrio emocional a nível de relacionamento, eles tendem, né, há uma tendência, né, para que eles também consigam, né, estabelecer esses vínculos com as mulheres, né? Às vezes, na verdade, até tem homens que sofreram também a ausência desse pai, né? sim, E o de pai da repente minha não teve um filha, referencial. ele foi vítima e também, né, Ele abandonou, reproduz, reproduziu. exatamente, ele estava reproduzindo, porque esse foi o referencial masculino. Isso não quer dizer que é causa e efeito, não, entendeu, Uhum, Verônica? Não é porque uhum, o homem teve uma família, assim que o pai foi ausente, que obrigatoriamente ele vai reproduzir isso, porque também depende muito da constituição individual, e a psicanálise ela não trabalha com causa e efeito, é tudo a posteriori. Depende uhum, muito de como o indivíduo vai lidar com aquele evento, né? uhum, E, na verdade, esse trauma é como, vamos dizer assim, o psiquismo dele, o interno dele vai lidar com esse excesso, com esse episódio, uhum. né? Às vezes E, tem um outro homem que ele vai querer o contrário, eu vou querer exatamente o contrário, eu vou querer ter o que eu, proporcionar o que eu não tive. sim. E rola um pouquinho de vingança, assim, porque assim, eu tenho uma amiga que trabalhou comigo, e outro dia a gente se encontrou e ela veio comentar, ela tem uma filha pequena, e eu me compadeço, porque assim, eu sei o que que é, e eu tenho pena das mulheres que estão passando por isso, eu tenho pena mesmo. E aí ela me contando, ela falando assim, que eles moram no mesmo local, né? Eles moram numa comunidade, né? Na Rocinha. E ela falou assim, poxa, eu vejo, ele casou de novo, teve uma filha, e aí ela falou assim, poxa, eu vejo ele postando foto, quando ele tá de folga, ele postando de foto com a filha do casamento, e ele mora aqui do meu lado, e ele não passa aqui para pegar a minha filha. E ela fica arrasada, ela fica muito triste com isso, né? E aí eu penso assim, será que tem uma coisa assim de vingança? Porque assim, tem a questão financeira, né? Que a mulher, assim, a parte financeira, por mais que o homem pague a pensão, normalmente, quem fica com a parte pesada mesmo é a mulher, né? Tem sempre aquele trabalho da escola, é o passeio, é a roupinha, porque a mãe, a criança está ali com a mãe e pede sempre mais para a mãe também, enfim. E muitas vezes a mãe ela repassa isso pro pai da criança e aí rola um estresse, né? Porque o cara não gosta, né? De cobrança e tal. Ele vai ficando irritado. E aí meio que ele desconta. Eu tenho essa sensação que ele desconta um pouco na mulher, né? Assim, não faz essa separação. Poxa, é minha filha. Eu não tenho. A minha relação com ela não tem nada a ver. Ele não faz essa separação? É impressão minha ou é assim mesmo? É que o homem ele fantasia, né? Eu não digo um homem realmente que tem muitos recursos, a mulher pede uma pensão de 20 mil para ele. Eu estou falando, né, no É, o padrão, né? normal, Normal, padrão. né? Ele tem a fantasia de que a mulher vai pegar aquela pensão e vai ao cabeleireiro, vai fazer o Uhum, cabelo com o dinheiro que dá para o filho, vai fazer, enfim. Ele fantasia muito isso e ele não pensa que só a uhum, educação e a alimentação já é um peso muito grande. Que se a mãe uhum, vai estar levando essa criança para a escola, que vai pedir um doce, vai pedir um brinquedo, que vai precisar de uma roupa nova, que o pai vai uhum, precisar comprar um sapato, enfim. Tem várias coisas que essa mãe vai suprir, até num lazer, né? Que vai, às vezes, além daquilo que o pai dá, e ele não pensa nisso, ele fica com foco no pensamento de que ele vai ser lesado, né? Se uhum, ele der alguma coisa, alguns homens, eu sei que eu conheço alguns homens que têm guarda compartilhada, né? Como você fala com o tem. seu irmão, né?
outro padrão. Eu não Tem estou ótimos, falando, tem os eu estou falando maravilhosos. aqui, né, de um padrão de homem que existe e aí o padrão da criança cai, porque ela tem uma mãe numa casa pagando despesas, um pai numa outra casa pagando despesas, Uhum, e ela não vai ter mais acesso àquelas coisas que ela tinha quando os pais estavam juntos, né? E o poder uhum, aquisitivo era um pouco melhor, né? Às vezes sim, o pai perde o emprego, ele tem que dar essa pensão, porque ele não pode se isentar da responsabilidade só porque não tem emprego. Esse filho não vai ficar esperando sem comer, sem viver durante esses meses, né, em que ele não tem, ele tem que, de alguma forma, dar um jeito. Outra coisa também são esses relacionamentos em série que você falou, né, que uhum, o pai está do lado e esquece os filhos do relacionamento anterior. Então, esse homem vai se descapitalizando porque ele vai largando e isso. abandonando essas E vai mulheres, pagando ele mais vai ficando cheio de pensões. pensão para pagar. E a Isso é última um que vai problema. chegando vai sempre ficando muito zangada com ele, porque ele nunca tem Uhum, recurso, né? E às vezes ela deseja ter um filho, que ela ainda não teve, ele já teve, já está cheio de pensão para pagar e ele não quer. Então, de alguma forma, também vai minando, né? Os homens precisam entender que também eles vão minando as possibilidades, né, de harmonia nos deles. relacionamentos Exato. posteriores, porque Uhum, eles vão ficar com relacionamentos e filhos em série, uma série de mulheres e filhos abandonados, né? sim. E aí, o que, que você vê? Que o casamento, com certeza, ele não costuma resistir, né, com uma Uhum. falência financeira, é muito difícil, né? Não. É, O dinheiro por sai mais pela que, porta, o amor sai pela janela. por mais que, né, É goste muito, né, difícil. o relacionamento ele não É resiste a uma complicado. falência financeira, É é mais difícil. fácil um casamento resistir a uma traição do que a falta de dinheiro, né? É uma realidade, né? Não é que é uma regra, mas realmente é muito comum acontecer, É porque o né? dinheiro ele é muito demonizado, mas o dinheiro é amparo. O dinheiro Traz é o quê? O dinheiro é conforto, uma boa traz vivência, segurança, é né? ter uma boa Traz escola para o filho, é felicidade. amparo. É amparo. O dinheiro é cuidado também, É né? A verdade. gente tem que colocar o dinheiro no O, lugar certo. a gente já está aqui, olha, o tempo passa de um jeito que a gente não vê, né? Já faltam Aham, 15 minutos para as 10, assim, eu quero ter uma parte muito importante, um aspecto muito importante que a gente tem sim. que tocar, que é a situação, porque assim, não importa agora quem é o culpado, a gente tem que ver assim, a consequência disso, porque tem uma consequência para a sociedade, para a mulher. Então, assim, a mulher, ela sendo vista como a principal cuidadora, né, como a responsável pelo cuidado dos filhos, isso deixa ela numa situação de grande fragilidade no mercado de trabalho. E assim, eu postei no meu Facebook uma matéria do El País que fala assim, como as mulheres estão preocupadas com a volta das atividades econômicas, porque as escolas e as creches não vão abrir. E olha, não tem uma matéria dizendo que os homens estão preocupados. Olha que interessante, né? Aham. E aí você vê a realidade, porque essa mulher ela está carregando uma grande preocupação nesse momento, né? E os homens não. E a gente precisa mudar essa cultura com políticas públicas, né? Enfim, para a colocação da mulher, para que a mulher ela fique numa situação de igualdade, que ela não seja prejudicada dessa forma, assim, né? E aí, nessa matéria, assim, grande parte não, as mulheres que estavam relatando eram mulheres de classe média, tá? E assim, tinha uma, inclusive, que era do setor administrativo, e ela falou assim: o meu trabalho dá para fazer de home office, mas eu tenho medo de falar com o meu chefe, porque assim, num cenário onde há muito desemprego, qualquer motivo é motivo para mandar embora. Então ela vai segurar essa carga, ela não fala nada, ela segura, né? E aí, veja bem, se as mulheres de classe média vão ser prejudicadas, e vão ser, né? Porque elas vão ter provavelmente a sua renda diminuída, porque o empregador ele acaba vendo ela como uma possibilidade de pagar um salário menor. Agora você imagina a mulher de classe baixa. Essa daí fica sem emprego, sabe? É muito comum numa entrevista de emprego você perguntar quem é que vai ficar com seu filho. E às vezes essa mulher tem mais de um Sempre filho, uma que é muito vergonha. comum na classe média, na classe baixa, né? É Aham. muito comum essas mulheres terem mais de um filho. Então, ela realmente, essa situação de crise, olha, veja bem, os especialistas eles estão prevendo mais de 20 milhões de desempregados. Né? Isso é muito sério. E eu falo assim, a gente está aqui um papo agradável, mas isso é realmente muito sério, Patrícia. Isso é realmente muito sério. Todo mundo tem que pensar sobre isso, porque essa crise ela tem um imenso potencial de jogar essas mulheres na miséria, tá? Você sabe que a maior,
as grandes vítimas da pobreza no mundo são as mulheres. E tem a ver com o fato delas carregarem para si a responsabilidade de cuidar dos filhos. Essa estrutura patriarcal deixa a mulher nessa condição. Inclusive, já existem estudos que a colocação da mulher em situação de igualdade no mercado de trabalho é um motor para a erradicação da miséria no mundo, né? Então, a gente precisa pensar muito sobre isso. E a gente não pode permitir que essa crise coloque essas mulheres nessa situação, de jeito nenhum. Se o Estado ele tem que proporcionar, ele tem que criar políticas públicas de proteção para essas mulheres. Por quê, Patrícia? Tem uma coisa nisso que assim, ninguém percebe. A mulher, quando ela não tem condições de dar e de criar, né, de dar uma estrutura para o filho se desenvolver, ela é um instrumento de perpetuação da pobreza. E aí você precisa romper esse ciclo. E para romper esse ciclo, o papel do Estado é fundamental, entendeu? E o Estado ele pode, né, por exemplo, a criação de creches em tempo integral, creches só não, creche e educação em tempo integral, né? Porque a criança ela fica ali na escola, isso proporciona, dá liberdade para a mulher e para o mercado de trabalho, né? E para a economia é muito bom, porque assim, é muito melhor a mulher estar dedicada a uma atividade remunerada para a economia. Porque ela não estando dedicada a uma atividade remunerada, aí sim que isso se torna um custo, porque ela vai usar todos os serviços públicos, ela vai usar hospital público, segurança pública, enfim. Então, assim, quando ela está trabalhando, ela também está gerando riqueza para o país, para o PIB, né? Ela também gera riqueza. Então, é importante que ela esteja numa atividade econômica. Bom, dito isto, a gente está numa crise. A crise vai se agravar. E as atividades econômicas, elas não vão voltar de uma hora para outra. Mesmo que a quarentena acabe, ainda vai levar um tempo, né? Então, assim, é muito importante que nesse momento, nós mulheres, né? Primeiro, a gente precisa entender que isso não é justo. A mulher trabalha, o homem trabalha, ambos têm o direito de ter a sua liberdade econômica, de se dedicar a uma atividade remunerada. E se dali nasce um filho, ambos têm que dividir essa responsabilidade. Porém, a cultura ainda não mudou. Então, se a cultura não mudou, o Estado tem que tomar uma atitude para que essa mulher não seja jogada, né, na miséria. Então, assim, nesse momento é muito importante que nós, mulheres, que a gente tome consciência de que isso não é justo, de que isso não pode acontecer. E que a gente se una, né, e fortaleça essa luta e cobre, né? Porque hoje a gente tem um instrumento maravilhoso que são as mídias sociais, a gente tem que cobrar e não permitir de jeito nenhum que as mulheres fiquem em situação de miséria, né? A gente vai ver, se o Estado não fizer nada, a gente vai ver mulheres morando na rua com seus filhos, isso vai aumentar. Crianças vendendo bala no sinal, isso vai aumentar. Mulheres que vão abandonar seus filhos, abandonar não, né? Deixar os seus filhos em orfanatos, em abrigos, isso vai aumentar. Mulheres que vão buscar prostituição como saída, vai aumentar. Então, assim, é muito importante que a gente não permita, né? Que a sociedade permite muito que a mulher sofra, né? E a gente, como mulher, a gente tem que ter solidariedade, sabe, Patrícia? Eu vejo, eu tenho muito orgulho da minha vitória, né? De ter conseguido superar todos os meus problemas, mas eu vejo assim, eu não quero que nenhuma mulher sofra o que eu sofri, entendeu? Então a gente tem que ter esse sentimento de solidariedade umas com as outras, entender que a gente tem muito poder, porque nós somos a maioria na população, então a gente tem muito poder de cobrar, né? E se unir para que nada de ruim aconteça com as mulheres. As mulheres, elas precisam de apoio, de força, né? Eles precisam de ter condições de educar os seus filhos. Bem que essa função ficou, né, pra gente, né, Patrícia? Então, então pelo menos, né, eu queria falar, para terminar, porque a gente já está indo para o final, né, já tá terminando. Assim, existe uma supervalorização da mãe, da presença da mãe na educação do filho, e não, do pai a gente não vê essa supervalorização, né? Parece que não é tão importante assim, né? Parece que o pai está ali só para prover, né? E a mãe que é responsável 100%. Mas, na verdade, o que você falou é muito importante, porque as mulheres hoje, elas são o chefe de família, né? Uhum. A gente, nessa mudança, né, do relacionamento,
em que a mulher vai para o mercado de trabalho e que ela está ali em pé de igualdade com o homem, né, por uma vaga no mercado de trabalho, às vezes o homem está desempregado e as mulheres estão tomando conta das universidades, estão tomando conta, estão se educando mais, elas estão ocupando postos de poder, né, e parece que a mulher precisa ser punida por isso, porque ela está ocupando os lugares, né, dos homens e tem vários homens também que estão perdendo esse lugar no mercado. E o homem ele precisa do trabalho para ele se sentir potente, né? O homem sem o trabalho ele não é potente. É Ele ali que ele se canaliza. arrasa se ele não tiver, né? Exatamente. E ele precisa também ter a sua potência reconhecida pela mulher. E quando a mulher está nesse lugar, né, do poder, do sucesso, é como se ele se sentisse talvez não tão reconhecido na sua potência diminuindo, né? É que parece que ele sente como se a potência dele tivesse diminuído, porque a gente tem essa fixação lá atrás naquele modelo da sociedade patriarcal do homem que é ativo, o homem que é dominador, a mulher que tem que ser a passiva, né? Sim. E não existe mais esses papéis de homem e mulher, isso aí acabou. A gente progrediu para um outro tipo Você de vê relação. quando o homem está desempregado, como ele fica mal, né? Como isso acaba com ele, com a autoestima, com tudo. A autoimagem dele, o trabalho está muito relacionado à autoimagem. Então, na verdade, o homem ele lida muito bem com a mulher, com o seu emprego, com a sua independência, desde que ele tem um emprego e a independência dele. Se ele passa por um revés na vida em que ele perde isso e a mulher vai bem, ele fica mexido. Ele não sabe lidar com isso. Não é nem uma coisa proposital, né? Mas ele acaba, talvez, deslocando essa raiva dele, não está conseguindo naquele momento. Tem homens e homens, tá? Isso não é uma regra geral, por favor. Mas, assim, no geral, né? Ele não consegue lidar com essa perda do emprego. Perda do emprego é onde começam as crises no relacionamento em geral. É por aí. E ele tem uma função no desenvolvimento da criança? Qual é a função dele? O pai ele é responsável pela ida da criança no mundo, né? Porque a relação do bebê com a mãe é, na verdade, da construção da própria imagem, aquela reflexividade, aquele espelhamento do olhar, né? Por isso que é tão importante a mãe amamentar, olhar no olho, e é incrível como a mulher tem instinto, né? É uma coisa natural. E o homem, ele é responsável pela saída do filho para o mundo. E talvez por isso, talvez hoje a gente tenha tantos adolescentes trancados em seus quartos ouvindo música, nas suas redes sociais que talvez não se relacionam, né, online. Eu sei que é uma nova onda, mas às vezes são uma dificuldade maior de lidar com as relações presencialmente. Às vezes a depressão, eu uma vez dei uma palestra sobre isso, a depressão na adolescência, né? A gente, às vezes, a criminalidade, porque o que o pai é responsável? Ele é responsável pela ida do filho para o mundo e pela lei, estabelecer limites, né? Ele, no complexo de Édipo, ele corta aquela relação adesiva do bebê com a mãe, né? Aquela coisa simbiótica. A mãe precisa mesmo acordar, a mãe fica meio que num sonho, né? Apaixonada. Ela dá muita proteção, ela tende a proteger, né? E o pai é o que dá a coragem, né? Vai, meu filho, vai, pode cair, levanta. E é muito comum a clínica, essas pessoas que tiveram uma ausência muito grande do pai, que os projetos delas são mais tardios, né? Elas fazem as coisas, tem menos libido, né? Para fazer as coisas, de ir para o mundo, um medo maior, né? Porque esse amparo do pai ele é muito importante. O pai ele não é um mero coadjuvante, né? A atuação dele como pai ele é muito importante, principalmente na primeira infância. Que o pai acha, porque é bebê, não entende nada. Quando ele estiver falando, jogando bola, com 8 anos, eu vou levar ele para jogar bola. Não. A atuação desse pai na primeira infância, que é onde os traços de memória da criança estão sendo fundados, né? E que depois dos 5, 6 anos, esses traços são irreversíveis, né? Então, principalmente nessa primeira infância, esse pai ele tem que estar muito presente. É muito importante a atuação desse pai. Então, assim, o pai, ele é que deixa a criança mais segura, né? Ele é que dá uma segurança ali para o filho. Para finalizar, eu só vou falar o seguinte, uma coisa importante, uma informação importante. Triste até isso, né? Mas, assim, hoje já é possível mover uma ação, né, um pedido de indenização para o pai, do filho, né? O filho pode mover uma ação contra o pai, né? Por abandono afetivo, abandono parental. Lógico que isso não paga, né, a ausência do pai, não paga a falta de amor, enfim. E até é estranho você
parece punir pelo desamor, punir pelo não afeto. Por aí. Mas na Você verdade, não me deu amor, eu vou te tirar o que você considera importante. Seu mas dinheiro. É você como se ele sabe, estivesse arrancando, né? mas você sabe qual é Exatamente a algo que ele visão da se justiça em relação a isso? É o seguinte, é que o pai e a mãe, eles são responsáveis por dar uma estrutura que possibilite a criança a se desenvolver como ser humano, a se desenvolver, né? E o dinheiro, ele é só uma parcela, né, dessa estrutura, né, que a gente tem que ofertar para o nosso filho, que a mãe e o pai devem ofertar para o filho, né? Então, assim, a justiça, ela entende que não é a falta, não é pela falta de amor, né? Eu vou até ler, a gente já está quase terminando aqui, mas eu vou ler isso que é interessante. Foi uma pesquisa que eu fiz. Porque o dinheiro proporciona uma estrutura, né? E a rotina, a criança precisa dessa rotina que é estruturante, né? Exatamente. Aham. Eis uma constatação usual. Não, peraí, não é esse aqui. Calma aí, gente, eu vou ler aqui. Ai, ai. É, Aí eu perdi, mas é isso. Eu Assim, a acho isso justiça muito válido. entende Eu que acho você tem muito que válido, dar mesmo sendo uma mais do que posição de você tem que dar mais do que dinheiro. Essa estrutura é mais do que dinheiro. Então você nega, né, essa estrutura completa e perfeita para que o filho se desenvolva. Então a lei vê dessa forma. Por isso ela prevê que o filho ele possa sim pedir uma indenização e tem uma função de educação, porque tá fácil fazer filho abandonar, né, Patrícia? Você ganha R$ 1.000 ali, um salário mínimo, tu dá 200, fica com 800 e pronto, vai para o mundo e a criança fica ali. Gente, rapazes, olha só, na vida, gente, homens que estejam assistindo, não importa quanto tempo a gente esteve errado, sabe? Mas se em algum momento você conseguiu enxergar isso como errado, vamos mudar. Mudar é maravilhoso. Tudo que eu mudei de negativo na minha vida me fez tão bem, me trouxe tanta leveza para a minha vida. Então é sempre tempo de acertar, né? De fazer o certo. Enfim, somos todos resultados de um sistema machista, injusto, e todo mundo tem que fazer parte dessa transformação. Né? O feminismo não é só para mulheres, não é só sobre mulheres, é um projeto de sociedade, todo mundo tem que se conscientizar. isso Eu tenho, resvala no descendente. eu tenho convicção que a dissolução do machismo na nossa cultura vai ser extremamente benéfico para a sociedade. Então, assim, é bom que os homens também se abram, né, para reconhecer os seus erros, para mudar. Patrícia, a gente está acabando. Eu quero te agradecer, né, por você doar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento para essa minha live. Obrigada pelo convite, Verônica. E assim, é isso, gente. Vamos mudar o mundo, né? Mudar o mundo, cada um fazendo um pouquinho, cada um tentando mudar um pouquinho. E é Estamos isso, na gente. Boa transição. noite. Quero agradecer a todos vocês pela presença que ficaram aqui comigo até agora. Espero que essa live tenha trazido uma iluminação aí para a cabeça, para a mente de todos vocês. E é isso, gente. Um beijo para todos. Patrícia, quer falar as últimas considerações? Não, eu só finalizando, acho que essa lei é válida, eu acho que uma nova lei tinha que ser incluída, que é o nome da criança reconhecendo a paternidade na certidão, independentemente do pai querer ou não reconhecer essa criança. Essa criança tem direito a ter o Aham. nome do pai da criança. Então, eu acho que essa é uma nova lei que deveria ser incluída também. Então, só fortalecendo, né, isso que você falou, e a conversa foi muito agradável. Obrigada pelo convite, boa noite a todo mundo, obrigada pela presença. Obrigada, querida. Muito obrigada. E ó, eu quero fazer uma outra live ainda com você sobre um assunto que eu sei que você entende muito bem, mas não vou falar aqui qual é, mas ainda vou querer fazer mais uma live com você, tá, Patrícia? Um beijo, querida. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Tchau, boa noite. Agora eu quero saber como é que salva isso, gente. Eu quero muito salvar. Eu não sei. Alguém me ajuda? Eu já
Tem pessoal ainda aí. Gente, obrigada pela presença de vocês aqui na minha live. Eu estou tentando descobrir como é que salva, porque eu nunca mexi, é a primeira vez que eu faço uma live. Ai, opa, salvar.